Todas as línguas do mundo possuem verbos, que são usados para expressar a existência e acontecimentos, e diferentes coisas podem ser expressas junto com o verbo em si, como tempo, que em português diferencia, por exemplo, eu como batatas de eu comia batatas. Também pode haver marcação de aspecto, que marca se a ação é vista de dentro ou de fora, diferenciando, por exemplo, eu comia batatas de eu comi batatas. Também pode haver marcação de modo, distinguindo indicativo e subjuntivo, como o contraste entre se eu como batatas e se eu comesse batatas. Mas as línguas variam enormemente nesse quesito, na quantidade de tempos, modos e aspectos que representam, ou se sequer distinguem essas categorias morfologicamente. Já falei sobre tudo isso em vídeos específicos de cada um desses temas, além de outros como voz e evidencialidade. Mas existe um ponto relacionado aos verbos que todas as línguas possuem e que funciona basicamente da mesma maneira direta e clara em todas elas: a negação. Todas as línguas possuem uma maneira de expressar a não ocorrência de algo, a forma negativa de um verbo. Mas apesar de a ideia ser sempre a mesma, as estratégias usadas são variáveis. Em geral, existem 3 formas principais pelas quais as línguas podem marcar negação: usando uma partícula negadora, um morfema flexional de negação ou um verbo negativo. Vamos começar falando do uso de partículas negadoras. Uma partícula vai ser uma palavra independente que não flexiona. Essa parece ser a forma de negação mais comum em línguas mundo afora. É como fazemos no português, né? Não é uma partícula que não flexiona. Nós não sabemos. Outros exemplos são o indonésio tidak, como em kami tidak tahu, nós não sabemos, e o basco es, como em es dakigu, nós não sabemos. Partículas de negação são mais comuns em línguas com núcleo inicial, ou seja, que colocam o verbo antes do objeto na oração. E, da mesma forma, elas tendem a colocar a partícula de negação antes do verbo também. Mas existem várias exceções, claro. O basco, por exemplo, coloca o verbo geralmente depois do objeto, tendendo ao núcleo final, mas possui a partícula negativa antes do verbo. E temos línguas com a partícula após o verbo também, como no alemão. Wir wissen nicht, nós não sabemos, onde nicht não aparece após o verbo. Quando a partícula aparece dessa forma após o verbo, isso costuma ser resultado do famoso ciclo de Jespersen. Esse fenômeno explica essa mudança de lado de uma partícula negadora condicionada por um estágio intermediário com 2 partículas. Em alemão antigo, por exemplo, a partícula negadora era ne e se encontrava antes do verbo como de costume. Nós não sabemos era wir ne wissen. No entanto, eventualmente se passou a usar uma segunda partícula para reforçar a negação, como wir ne wissen nicht, onde nicht significava algo como nunca um ser originalmente. Compare isso com quando dizemos em português eu não entendi porra nenhuma ou eu não entendi bulhufas. Com o tempo, essa partícula se generaliza e se torna obrigatória em toda negação. E por causa disso, a partícula original começa a perder força por conta da partícula intensificadora, e se torna obsoleta, podendo ser omitida. Assim chegamos ao alemão moderno wir wissen nicht, que seria como dizer sabemos porra nenhuma ou sabemos bulhufas, sem o não, em português. Um famoso exemplo de língua em que isso está no caminho entre a forma com 2 partículas e a forma com uma só pós-posicionada é o francês. Originalmente tínhamos je ne sais, eu não sei. Mais tarde, uma partícula reforçadora surgiu depois, je ne sais pas. Esse pas originalmente significava passo e era usado mais com verbos de movimento, como dizer não ando um passo ou não vou um passo. Mas com o tempo esse sentido se perdeu e a partícula foi generalizada como uma marca de negação para qualquer verbo. Hoje em dia já é comum que as pessoas digam simplesmente je sais pas, sem incluir mais o ne original. Existem línguas que usam diferentes partículas negadoras para diferentes modos do verbo. É o caso do grego, por exemplo. No modo indicativo usamos then, como em to Israel δεν υπάρχει, Israel não existe. No modo subjuntivo usamos min, como em να μην υπάρχει το Israel, que Israel não exista. E também existem línguas em que a forma negativa também exige que o verbo mude de modo. Vamos pegar o maun como exemplo. Na forma afirmativa temos coisas como nyudba, eu ponho. Na forma negativa isso se torna marik nyudbarni, eu não ponho. Além da partícula negadora marik, temos que colocar também no verbo um morfema ni, que marca um modo irrealis, ou seja, algo que não existe na realidade. Essa forma de negação é muito comum em línguas que separam os modos em reales e irreales. Como algo que não acontece não existe, não é real, e não pode ser expresso pelo modo reales. Veja mais sobre essas diferenças de modo no meu vídeo sobre modo. Bem, agora vamos falar sobre o uso de morfemas flexionais para negar. Nesses casos, o verbo conjuga numa forma negativa. A expressão de negação está dentro da conjugação do verbo. Veja esse exemplo do turco.
Okuyorum. Estou lendo. Okumuyorum. Não estou lendo. Perceba que a negação é marcada por um morfema dentro do verbo. A mesma coisa vemos em paz. Uhuetstu. Eu vou. Uhuetstmeet. Eu não vou. Apesar de em ambas as línguas o morfema ser sufixado, ele não ocorre no mesmo lugar dentro da flexão. Em turco, o morfema negador aparece logo depois da raiz oku, e antes do morfema de aspecto yo. Já em paz, ela ocorre depois do morfema de aspecto wets, mas antes do morfema de pessoa. De fato, o morfema de pessoa tende a ocorrer sempre na periferia do verbo, como já falei em outro vídeo. Morfemas flexionais de negação são muito mais comuns em línguas com núcleo final, ou seja, que possuem o verbo depois do objeto. O que se imagina é que isso seja pela incorporação de uma partícula negadora dentro do verbo, e incorporações sempre parecem ser mais comuns com sufixos que com prefixos. Mas isso não implica que não existam línguas onde o morfema negador esteja no começo. Vemos isso em algumas línguas de núcleo inicial, como o Swahili. Wanaume wanasoma. Os homens leem. Wanaume hawasome. Os homens não leem. Perceba o prefixo ha que o verbo recebeu para indicar negação. Por outro lado, o verbo perdeu o morfema na, que marca o presente, e teve que trocar a vogal final de a para i. Essa troca de vogal final ocorre apenas na forma negativa do presente no indicativo, mas pode ser um resquício de um antigo modo verbal diferente, como um irrealis também, já que uma coisa que não acontece não existe. A falta de flexão de presente também é outro fenômeno comum em línguas que marcam negação como flexão do verbo. É muito comum que a forma negativa não flexione em tempo. Podemos pensar que a lógica por trás disso é que algo que não ocorre não pode ser localizado no tempo. O Tamil faz algo desse tipo. Pokiren, eu vou. O morfema kir marca o presente e o morfema en marca a primeira pessoa do singular eu. Ponen, eu fui. Aqui o n marca o passado. Pokavile, não vou, não fui, não vai, não foi, não foram, não vão. Kavilé indica uma marcação negativa. Não existe marcação nem de tempo nem de pessoa na forma negativa. Outras línguas chegam ao extremo de a forma negativa ser feita simplesmente removendo-se o morfema de tempo e não colocando nenhum morfema negativo. Veja esse exemplo do canarês antigo. Kelven, eu ouço. Kelden, eu ouvirei. Kelen, eu não ouço. Não ouvirei, não ouvi. Literalmente algo como eu ouvir. Por fim, temos a negação feita com o uso de verbos auxiliares. Mas antes de falarmos deles, o que você acha da ideia de se tornar um membro desse canal? Além de me ajudar a seguir produzindo conteúdo, você tem diversos benefícios como agradecimento. Confere lá e considere essa possibilidade. Pois bem, quando a negação é feita com um verbo auxiliar, ele geralmente funciona de forma similar a um verbo auxiliar de qualquer outro tipo numa língua. Ele vai conjugar e ter o verbo principal como seu objeto, digamos, e esse verbo principal geralmente não vai conjugar, ficando numa forma como um infinitivo, por exemplo. Veja esse exemplo do finlandês. Tyttö lukee. A menina lê. Tyttö ei lue. A menina não lê. Na forma negativa, usamos o verbo auxiliar ei, que é o verbo negador, e o verbo principal passa para a forma lue, que não conjuga mais em pessoa. No entanto, o verbo ei do finlandês não conjuga em tempo, de forma que precisamos marcar o tempo no verbo principal. Tyttö luki. A menina leu. Tyttö ei lukenut. A menina não leu, onde lukenut seria como uma forma nominal do passado, mais ou menos como um particípio. O inglês é outra língua onde um verbo auxiliar é usado para a forma negativa. She reads, ela lê. She doesn't read, ela não lê. Tecnicamente, o verbo auxiliar ocorre junto com uma partícula negativa, does not. Mas a forma contraída, doesn't, deixa claro que o que está acontecendo é que esses dois elementos estão em vias de se fundir para criar um verbo negador mesmo. No passado, temos she read, ela leu, e she didn't read, ela não leu. O japonês é outro exemplo interessante de uso de auxiliar para formar negação. Vejam os exemplos. Otoko wa yomu. O homem lê. Otoko wa yomanai. O homem não lê. Aqui o verbo yomu, lê, passa para a forma conectora yoma, um tipo de irrealis que marca uma condição que não existe na realidade. E a ela juntamos o verbo auxiliar nai, que significa literalmente não existe. Quando conjugamos o verbo no aspecto perfectivo, que corresponde em geral ao passado, temos Otoko wa yonda. O homem leu. Na forma negativa, isso se torna Otoko wa yomanakatta. Novamente, o verbo principal fica na forma irrealis e o verbo auxiliar nai é que é conjugado no passado. Em outras línguas, a negação é marcada com um morfema conectado ao verbo principal, mas isso faz o verbo perder a marcação de tempo, como vimos no caso do Tamil, só que em vez de manter o verbo sem marcação de tempo, usa-se um verbo auxiliar para indicar o tempo. Um exemplo disso vemos em Hishkariana. Kuamrieku no. Eu cacei. Amrieku hura wako. Eu não cacei.
Ao conectarmos o morfema negativo hra ao verbo, ele perde as marcações de tempo e pessoa. Assim, usamos um verbo auxiliar, nesse caso ser, com essas marcações. Então, literalmente, amriek hra warko seria algo como eu estive não caçar ou eu estive não caçando. Por fim, existem algumas línguas que fazem negativas de uma forma muito doida usando apenas uma mudança de tom dentro do verbo. Veja esse exemplo de mbembe. Mota, ele irá. Mota, ele não irá. Agora me conta aí como funciona a negação nas línguas que você fala. E se você já desenvolveu ou está desenvolvendo uma conlang, como ela lida com a negação? Além de se tornar um membro aqui do YouTube, você pode apoiar o canal pelo Apoia-se ou fazendo um Pix. Sua ajuda é fundamental para que o canal siga ativo e produzindo conteúdo com frequência. Formas de ajudar o canal de graça são com seu engajamento. Deixe sua curtida, inscreva-se, ative as notificações, comente aí embaixo e compartilhe o vídeo com todo mundo que gosta de línguas e linguística. E obrigado por ter ficado até aqui. Até mais!